Em primeiro lugar, a notícia é assinada pelo Walter Marques e reforço que também foi a mensagem que José Mourinho transmitiu no balneário antes de vir a público dizer aquilo que disse. José Mourinho tem tido este perfil constante de criticar os jogadores nas últimas experiências por onde passa, como estava a dizer antes do intervalo. No Chelsea usou esta palavra também, pouco antes de ser despedido, a dizer que sentiu que o seu trabalho foi traído depois de uma derrota diante do Leicester. Usou também no Tottenham quando perdeu com o Dinamo de Zagreb, dizer que se para os jogadores do Tottenham isto não era importante. Para mim era, ou seja, eu conheço as exigências do Tottenham, os jogadores não. E também foi isso que José Mourinho já utilizou no Benfica, ao dizer que os jogadores podem não saber o que é o Benfica. Eu sei o que é o Benfica e, portanto, colocou-se à margem desse sentimento pelo clube. Aconteceu na Roma, aconteceu no Fenerbahçe e vimos até quando chegou ao Benfica o clube não correspondia às expectativas que ele tinha. E, portanto, o José Mourinho tem escolhido sempre muito mal os contextos e é preciso rever os contextos em que ele se insere. Ou então não sei, porque há aqui um denominador comum nestes clubes e é José Mourinho. Treinou dezenas de jogadores. Ele teve sempre azar com a atitude dos jogadores. Portanto, é preciso também pensar se a mensagem de José Mourinho deixou de passar nos clubes por onde passa, porque chegamos sempre a este ponto de ruptura com o plantel, a um ponto de ruptura do clube. Depois, a falta de atitude dos jogadores também é um problema que de vez em quando conversamos quando se trata do Benfica. Já com o Bruno Lage conversamos. Portanto, é um problema. A haver falta de atitude é estrutural. E eu pergunto, o Ivanovic, o Dedic, o Dal, o Barrenetxea, passaram agora a ter problemas de atitude no Benfica? Porquê é que chegam ao Benfica e não têm atitude? Nos outros clubes tinham? Ou já havia problemas de atitude antes? Se sim, porquê é que foram contratados? E esse é um problema que tem de ser questionado à estrutura, não é a José Mourinho. E depois há outra pergunta que temos de fazer. Esta equipa está melhor ou está pior desde que Bruno Lage saiu? Porque os jogadores não mudaram. Mudaram alguns. Saiu Aktürk Koglu, entraram Lukebak e Sudakov. E eu pergunto, o que é que melhorou desde a chegada do José Mourinho? A resposta que eu tenho, não sei se alguns dos meus colegas têm alguma resposta diferente, a minha resposta é nada. A equipa não melhorou. Já agora deixa-me perguntar Quanto ao Mário muito piorou. e ao José, aos dois, viram alguma melhoria entre a equipa de Bruno Lage e a de José Mourinho? A espaços. Vimos alguma coisa no jogo com o Porto, apesar do Benfica ter abdicado de atacar, mas que sobreviveu àquele jogo, sobreviveu a 4 pontos, sai do Dragão a 4 pontos do Futebol Clube do Porto, mas nota-se claramente que este Benfica é um Benfica que está muito... parece que está descrente. A mensagem de Mourinho não está a passar. Atenção. Então esta terapia de choque não está a funcionar, é isso? Não, repara, a terapia de choque é posterior ao jogo. É agora para o próximo jogo. Mas antes já tinha dado uma outra terapia de choque pelos vistos, tá bem, não é? Mas é que a terapia de choque... Casa Pia. Repara, é que tu não podes vulgarizar as chamadas de atenção aos jogadores. Ou seja, tu quando começas a todos os jogos, e o Record hoje faz um trabalho interessante em que vem aqui os vários jogos em que Mourinho critica a equipa e, portanto, explica muito bem, jogo a jogo, e as frases que José Mourinho teve. A partir do momento em que tu generalizas os ataques aos jogadores e as queixas, tu começas a perder a razão porque aquilo passa a ser o normal. A crítica tem que ser o anormal e com o Mourinho está a ser o anormal. E isso é o que deixa os jogadores e é assim que às vezes pode-se perder um balneário. É que é preciso não esquecer que ainda falta um mês até o mercado abrir. E, portanto, neste mês que falta para o mercado abrir, o Benfica vai ter um jogo importantíssimo com o Sporting, vai ter agora o jogo com o Ajax, que tem um certo peso, nem é tanto pela vitória, porque o apuramento para a fase seguinte é difícil, matematicamente é possível, mas é muito difícil, mas é porque o Benfica tem 0 pontos. O Benfica arrisca-se a terminar uma Liga dos Campeões com 0 pontos, depois do ano passado, o outro treinador ter passado à fase seguinte, ter feito o encaixe de 75 milhões de euros, e portanto, aquilo que se nota, e eu entendo, porque José Mourinho pode criticar os jogadores, então, mas até que ponto ou quando... Qual é a data em que se pode começar a criticar José Mourinho por não conseguir passar a mensagem? Até quando é que se pode dizer que... Porque é que José Mourinho... Eu muito sinceramente, a notícia do Correio da Manhã, do Tomás Araújo, que também pode ter sido um dos jogadores visados, mas a verdade é que o Tomás Araújo tem jogado quase os mesmos minutos com o António Silva. Portanto, o Tomás Araújo na Liga tem 9 jogos, 516 minutos, o António Silva tem 8 jogos, 642, tem menos jogos e até tem mais minutos. Portanto, eu não estou a ver, sinceramente, que seja o António Silva, o Tomás Araújo, a ir bater à porta de Mourinho. Vejo um jogador com estatuto
que é o Ivanovic a ir bater à porta e a perguntar porque é que não joga. E depois nós estamos a analisar um jogo, e que a crítica, e por isso é que a crítica foi assim tão contundente de Mourinho, estamos a falar frente a um Atlético, uma equipa da Liga 3. Ou seja, é uma equipa da terceira divisão. E o Benfica não tem capacidade de dar a volta. O talento individual dos jogadores do Benfica, cujo o vencimento mensal, anual, é provavelmente um orçamento do Atlético. Alguma coisa está mal, alguma coisa é preciso mudar. Eu acredito que José Mourinho, numa política de querer destruir para depois construir melhor, que tenha sido bastante crítico, só que está a ser demasiado crítica de todos os jogos. E isso, a mensagem depois acaba por não passar. Eu entendo que ele queira destruir agora e queira depois construir sobre isto. Porque a verdade é que ele não vai ter muito tempo. Os reforços só vêm, se chegarem, só chegam em janeiro. E isso é um problema porque até janeiro vamos ver se o Benfica ainda está na luta pelo título, se já está arredado, se já tem pontos da Champions ou não. E, portanto, há aqui uma série de fatores que podem condicionar até a abordagem que vai ser o mercado de janeiro. E, portanto, eu acho que o José Mourinho tem que ser, se calhar, porque não há dúvida que ele diz aquilo que os sócios querem ouvir, que é aquilo que os sócios veem. Uma equipa fraquíssima. É aquilo que ouvimos depois uma equipa dos jogos fraquíssima. nas reportagens que fazemos. Claro, e foi isso que nós vimos naquela reportagem a seguir ao jogo. Quase todos os associados do Benfica, pelo menos aqueles que falaram, tinham uma ideia muito parecida com a de Mourinho. Então, mas espera lá, e quando é que Mourinho é responsabilizado por isto? Quando é que vai ter culpa? Nunca vai ter culpa? A culpa será sempre dos jogadores? Então, como é que, se ele não consegue dar a volta, é verdade, e isso é uma frase, e aqui como o Rafael estava a dizer, uma coisa é certa, estes jogadores, com Bruno Lage, já jogaram melhor, já fizeram melhores exibições. E, portanto, é isso que está a faltar ao Benfica. Vou perguntar também ao José sobre essa comparação e sobre uma afirmação que fez o Rafael, porque está a frisar muito na palavra traição, e queria saber se concordas, se José Mourinho já está, digamos, a abusar desta palavra para se referir ao plantel e se está a utilizar a traição para justificar os maus resultados que o Benfica tem apresentado. Estive a ouvir com muita atenção o Rafael e o Mário, aceito e compreendo e até concordo com algumas das coisas que eles disseram. Mas enquanto eles estavam a falar, eu procurei aqui umas declarações que vou passar a citar, é muito rápido, e que dizem assim: profundamente desapontado com a atitude de alguns jogadores. Ganhou a única equipa que jogou. Com 5 jogadores a um nível aceitável, nenhuma equipa pode ganhar um jogo de futebol. Os jogadores têm andado numa espécie de blackout, mas agora se calhar é a altura de falarem, darem a cara e assumirem. Sabem quem é que disse isto? José Mourinho. Sabem quando é que ele disse isto? A 8 de março de 2022, em relação à equipa do Porto, que tinha perdido o Restelo por 3-0. O que é que seguiu depois? Foi 2 vezes campeão nacional, ganhou uma taça UEFA e ganhou uma Liga dos Campeões com a equipa que ele criticou. Onde é que eu estou a querer chegar com isto? José Mourinho foi sempre assim, como diz o Rafael, mas sempre assim desde o início da carreira. Não foi só a partir de certa altura. Ele foi sempre uma pessoa com um discurso confrontacional, muito forte, muito intenso e às vezes até pesado, é por isso que eu concordo com algumas das coisas que vocês disseram, mas está na matriz. Não creio que seja um sacudir de água do capote. Ele tem ali uma espécie de jogo motivacional com a equipa e com o plantel e com os jogadores, e a própria notícia do Record, do Correio da Manhã fala nisso. É do Record? Este é do Record, eu li, sim. Por acaso li no Correio da Manhã também. Ou seja, ele está a convocar os jogadores, tentando chegar ao seu âmago de uma forma, sem dúvida, arriscada, porque ele puxa muito a corda, é verdade, mas sempre foi assim. Eu conheço Mourinho desde essa altura. O Mário é mais antigo, o Rafael não tanto. Ainda me lembro. Mas eu acompanho a carreira dele, até já tive a oportunidade de dizer aqui, que antes dele ser treinador, até tivemos, e tive o prazer de trabalhar com ele. Eu acho que até foi mais ele comigo, porque eu já lá estava na Sport TV, quando ele foi lá durante algum tempo fazer comentários da Liga Espanhola.